de Jesus. Receba ele com as palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu sou da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, amado? Vamos acertar em nome de Jesus, aleluia. Eu tenho muita alegria estar tendo mais uma oportunidade de falar do amor e da grandeza de Cristo. O Senhor me agraciou com essa oportunidade dessa. Além de Jesus, estou aqui para falar de novo. Porque pensa numa coisa boa, é falar de Jesus, aí, irmão. Jesus Cristo cura, salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo no fogo e leva para o céu. E Ele é fiel para trabalhar na minha vida e na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero nesta noite convidar a amada igreja para abrir essa escritura sagrada. Sai de casa cedo, esqueci o óculos, é brincadeira, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vou usar da minha esposa aqui, que é uma bênção para a glória de Deus. Mateus 14, 22 a seguir, é uma passagem bem conhecida da noiva de Cristo. Jesus anda por cima do mar. Olha, botei um óculos, já mudei até os nomes aqui. Deus é fiel. Amém, igreja? Eu vou estar lendo em nome de Jesus para a glória de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar no barco. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo, aleluia, caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém, amado? Somente até aqui para nós meditar. Vamos orar. Curva a tua cabeça. Amado Deus e glorioso Pai, Criador de céu e terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, do teu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador, a tua palavra foi lida nesta noite, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, assim como o Senhor falou através de cada louvor, assim como o Senhor falou através de cada oportunidade, usando a vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, como porta-voz do céu, como instrumento nas tuas mãos. Eis-me aqui, usa a minha vida. Eu venho diminuir, que o Senhor venha crescer. Eu venho desaparecer, que o Senhor venha aparecer, porque a igreja é tua agora, o poder, o domínio, a honra e a majestade é tua. Fala conosco nesta noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Revela o oculto e o escondido nesta noite, pois a tua palavra é como espada de dois gumes que penetra entre juntas e medula, até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir as intenções e pensamentos dos corações, a qual só o Senhor conhece, Pai. É o que eu te peço nesta noite, que agradeço, crendo na bênção, na resposta, na vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amado? Você pode aplaudir Jesus nesta noite, nesta palavra? Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado, glorificado seja o nome do meu e do teu Jesus. Amado, antes de entrar na mensagem, eu quero pedir desculpa por um erro que eu cometi na administração de terça-feira, onde Deus me deu a oportunidade, eu falei ali, onde Deus tenta Abraão e pede o seu filho Isaac em sacrifício no Monte Moriá. Passagem bem conhecido na igreja de Cristo, mas eu acabei me empolgando tanto, eu cheguei a falar aqui em cima do altar, e quando Abraão despediu Ismael, o seu primogênito, Isaac não haveria nascido. Isaac já tinha nascido, sim, já tinha na faixa dos 10, 11 anos, porque o motivo de Abraão despedir Isaac
Foi porque isso despedir Ismael, perdão, olha eu errando de novo, trocando Isaac por Ismael, Ismael por Isaac. O motivo de Abraão mandar Ismael embora foi pelo fato que Ismael zombava de Isaac e zombava de Sara. Então foi a pedido de Sara, por causa que Ismael zombava de Isaac, ficava debochando, zombando de Isaac e zombando de Sara, que Sara toma essa decisão, pede para Abraão mandar Ismael embora. Abraão fica triste, mas Deus fala com Abraão, e Abraão ouve e obedece a voz de Deus e manda Ismael embora. Amém, igreja? Então me perdoe em nome de Jesus, foi um erro grave de mim em casa. Minha esposa me corrigiu e eu louvo a Deus pela vida dela, porque eu me empolguei tanto que nem percebi que tinha errado. Depois fiquei pensando, Jesus, que coisa linda. Vou andar de dois, né, amado? Temos que ser humildes para aprender, para ser corrigido, porque quando nós aceitamos a correção, nós crescemos. Quando nós rejeitamos a correção, nós permanecemos no erro. Amém? Então me perdoe em nome de Jesus, e foi gravado, a minha mão. Vigia, rapaz, foi gravado, tu imagina, que paz. Deus é fiel. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Está perdoado da tua parte? Creio que está em nome de Jesus, né? Isso demonstra a nossa humanidade, como nós somos falhos, como nós somos sujeitos a Ele. Eu posso errar em qualquer momento, eu posso me decepcionar, você pode me decepcionar. É por isso que a minha e a tua fé não tem que estar baseada no homem, na mulher, porque o homem pode te decepcionar, o homem pode errar, mas a tua fé e a minha fé tem que estar edificada na rocha, que é Jesus. Porque Jesus, ele jamais vai te decepcionar. Jesus, ele jamais vai te abandonar. Porque a Bíblia, ela fala que Deus, ele ama o pecador. E quando a Bíblia fala que Deus ama o pecador, as Escrituras Sagradas nos demonstram pela atitude de Jesus, o se entregar na cruz do Calvário, no lugar meu e teu, pelos meus e pelos teus pecados. Então Jesus, ele me ama, ele te ama, mas ele abomina os meus e os teus pecados. E sabe por que Jesus, ele abomina, amado? Porque o meu pecado, o teu pecado, ele tem um poder de me afastar e de te afastar da presença de Jesus. E Jesus não quer que eu e você vivemos uma vida afastada dele. Ele quer que nós vivemos uma vida próxima dele, dependente das suas misericórdias, do seu amor, do seu cuidado e do seu carinho, para a glória de Deus. Amém? Nós temos um texto bem conhecido da Igreja de Cristo, um texto a qual nos mostra Jesus, mais uma vez, operando o sobrenatural. Jesus andando sobre as águas. Jesus havia operado um milagre muito grande anteriormente, porque a Bíblia diz que Jesus estava num lugar deserto. Na passagem anterior, uma grande multidão pregando, ensinando. E chega um momento que os discípulos de Jesus preocupados, porque a multidão é grande, já tem quase 3 dias, se não me foge a memória, que a multidão estava ali ouvindo a palavra. Pensa numa coisa boa, igreja. A multidão já estava há dias ali nos pés de Jesus, ouvindo a palavra, e não foram embora, não sentiram fome, não murmuraram, não reclamaram, continuavam nos pés de Jesus. Então os discípulos falam para Jesus: olha, despede a multidão, para que eles vão pelas aldeias e compram mantimento, compram pão para se alimentar, porque o tempo já está avançado, à noite. Você vê que os discípulos se preocupam. Então isso deixa bem claro que a multidão tinha dinheiro, mas não tinha lugar para comprar pão ali. A Bíblia diz que quando eles falam isso para Jesus, se eu errar, me corre de novo, viu, velho? Olha o sorriso dela, fica toda orgulhosa quando o pastor erra para a gente. A Bíblia diz então que Jesus fala para eles: dá vocês, no português baiano, dá vocês de comer para eles. Sabe? Olha que situação os discípulos se encontram, amado. Jesus manda eles dar comida para a multidão. Olha, nós não temos aqui senão 5 pães, é isso? E 3 peixes? 2 peixes, olha aí, já estava aqui 2. O que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão daquela? Na mão de quem se encontrava, do rapaz, do moço, era uma quantidade insignificante. Na mão, talvez na minha mão, na tua mão, também era insignificante. Mas quando há uma transferência da minha mão, da mão do moço, da
Jesus, aquilo que perante os olhos humanos, perante a ótica humana, é insignificante para mim, é insignificante para você, é tudo que Jesus precisa para operar o sobrenatural na minha vida e na tua vida. Aquela viúva pensava que uma botija de azeite era algo insignificante para ela pagar a dívida a qual os credor estava cobrando, estava querendo levar os seus 2 filhos como escravo. Mas quando ela recebe uma palavra que vem do céu, o coração do profeta Eliseu, que ele libera a palavra sobre a vida dela, ela vai para casa numa determinação que aquilo que para ela era insignificante, a ponto dela quase esquecer que tinha em casa, era tudo o que ela precisava para a sua história ser mudada, para o seu cativeiro ser mudado. Talvez muitas das vezes eu e você não valorizamos aquilo que Deus tem colocado, aquilo que Deus tem agraciado nas minhas e nas tuas mãos. Mas começa a partir de hoje a olhar com os olhos espirituais, começa a olhar com os olhos da fé, começa a entender que aquilo que está para você parece que é nada, parece que não vai dar em nada, parece que não vai acontecer. Na mão de Jesus ele tem o poder de fazer o sobrenatural, ele tem o poder de fazer a multiplicação, ele tem o poder de transformar a água em vinho. E a pensar, irmão, onde Deus mandar eu vou. Glória a Deus. Se eu errar, me corrija, glória. Amado, imagina no meio de uma festa, os noivos alegres, realizaram o seu grande sonho, estão casando, estão constituindo uma família, mas no meio da festa o vinho se acaba. Mas sabe quem foi convidado? Jesus. Ei, se tu convidar Jesus, colocar ele no centro da tua vida, no centro da tua família, aquilo que parece que vai ser decepção para você, aquilo que parece que vai trazer dor, trazer tristeza, Jesus ele tem o poder de fazer a transformação e a tristeza se transformar em alegria. O momento de dor tu passar e não perceber. Por quê? Porque Jesus é o remédio, Jesus é o provedor da minha e da tua vida. E Ele está aqui na casa nesta noite, independente das cadeiras estar vazias, Ele está aqui porque a promessa dele que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. Então a Bíblia diz que depois que Jesus ali alimenta aquela multidão com 5 pães e 2 peixes, a multidão fica saciada, ainda sobra a igreja. O que parece que para mim e para você é pouco, na minha mão e na tua mão, na mão do Senhor sobra. Sabe por quê? Porque Ele sabe como agir, Ele sabe como trabalhar na minha e na tua necessidade. Aleluia. Sobra 12 cestos. Imagina o jovem ali que dá 5 pães e 2 peixes, agora recebe ali 12 cestos, recebe a bênção multiplicada. Ele é generoso, ele não esconde, ele apresenta o pouco que ele tem, e na sinceridade do seu coração, na sua generosidade, olha, falei disso, hein? Quase fala mistério. Ele é agraciado e abençoado por Deus. Na tua simplicidade, na tua generosidade, Jesus ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Jesus ele vai fazer o sobrenatural na vida dos teus, porque ele trabalha a favor daqueles que nele confiam. Aí a Bíblia diz então que depois que Jesus, amado, sacia a fome daquele povo, Jesus faz o quê? Ele dá uma ordem para os discípulos: olha, vocês entram no barco, é um meio de transporte usado, e vai para o outro lado da margem, enquanto eu dispenso a multidão. Então nós vemos que Jesus ficou com a parte mais difícil. Era muita gente para Jesus se despedir. Então Jesus manda os discípulos entrar no barco e ir para outra margem. Enquanto isso, Jesus ia ficar despedindo a multidão.
O pastor estava ali pronto para despedir um por um. Vai para a tua aldeia debaixo da bênção. Vai em paz, leva a tua vitória. Eu estou conjecturando para tu entender. E depois que Jesus despede toda a multidão, imagina o cansaço que Jesus estava. Depois de despedir toda aquela multidão, sabe o que Jesus foi fazer, igreja? Foi orar. Então, para Jesus orar não tinha cansaço, não tinha dificuldade, porque ele sabia que orar está em constante comunhão com o Pai. Jesus vai para o monte orar. Enquanto isso, os discípulos estão atravessando para o outro lado da margem. Foi a ordem que Jesus deu. E aí deles, se não obedecesse a ordem de Cristo, eles fazem exatamente como Jesus mandou. Eles entram dentro do barco e começam a remar para ir para outra margem, vai para o outro lado da margem. Jesus não está presente dentro do barco. Fisicamente, Jesus não está presente com os seus discípulos, mas espiritualmente Ele está presente. Tu pode não ver Jesus aqui nesta noite com os teus olhos carnais, mas com os teus olhos espiritual, tu tem que crer que Jesus está aqui nesta noite, contemplando o meu e o teu coração, trabalhando na minha e na tua vida. Jesus está aqui, igreja. O dono do milagre está na casa. O dono da minha bênção, da tua bênção, ele está na casa trabalhando ao meu e ao teu favor. E a Bíblia diz que no meio dessa trajetória, os discípulos começam a passar por uma grande tempestade. E o que me chama a atenção é que o vento era contrário, não estava a favor deles. Eles estão indo para lá e o vento está vindo contra eles. Eles já estavam no meio do mar. Eles iam ter tanta dificuldade para voltar até onde eles deixaram Jesus, como para chegar do outro lado da margem. Eles estão diante de uma situação que eles não têm escolha. Se nós pensarmos em voltar, não vai ser fácil. Mas também para nós continuar não vai ser fácil. Talvez muitas das vezes você tem pensado em parar. Você tem parado, tem pensado em desistir por causa dos ventos, por causa da dificuldade, por causa das perseguições. Mas eu quero te falar nesta noite, debaixo do sangue de Cristo. Ei, não dá para voltar, não dá para parar. Continua nas tuas poucas forças, porque Deus deu um destino para você. E o meu destino, o teu destino é céu, é salvação, é morar na glória junto com o Senhor. O vento vai vir, a tempestade vai vir, a perseguição vai vir, a calúnia vai vir. Ei, mas nada vai fugir do controle do meu e do teu Jesus. E tem tempestade nas nossas vidas, amado, e não adianta fugir. Tem problema nas nossas vidas, guarda isso no teu coração, que Deus está mandando eu te falar. Tem problema na tua vida, tem dificuldade na tua vida, que não é para te matar, é para você crescer, é para você ser moldada, é para você ser lapidada, é para você ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em você. Glória a Deus. Aleluia. Nem sempre Jesus no nosso barco quer dizer que nós vamos viver sempre em bonança, que nós não vamos ter dificuldade, que nós não vamos ter luta. Nem sempre estando debaixo das ordens de Cristo, obedecendo e fazendo a vontade de Cristo, nos isenta de passar por perseguição, nos isenta de passar por dificuldade, nos isenta de passar pelo deserto, de passar pela calúnia, de passar pela prova, porque Deus, Ele não me tira, Ele não te tira da prova, porque a prova na minha vida e na tua vida é para eu e você ser aprovado diante do Senhor, igreja. Quando foge do meu e do teu controle, quando a situação foge da minha
e do teu controle, sabe o que acontece? Nós lembramos que temos um Deus que tem todo o poder sobre as nossas vidas no céu e na terra. Quando nós podemos fazer, nós fazemos. Quando nós podemos agir, nós agimos. Quando nós entendemos que na medicina tem recurso, nós buscamos recurso na medicina. Quando nós entendemos que tem solução no familiar, no parente, nós buscamos a solução. Mas quando olhamos para um lado, para o outro, e vemos que o problema não tem solução, diante da medicina, diante de um familiar, diante de um amigo, nós lembramos daquele amigo que não me deixa e que não te deixa, Jesus de Nazaré. Aí nós buscamos socorro no Senhor, e Ele é o meu Deus socorro, bem presente nas horas de angústia. Aleluia. Em Mateus 8:23, a Bíblia diz que Jesus está dentro do barco, que Jesus está deitado numa almofada dormindo. O cansaço foi tão grande que Jesus estava dormindo, porque Jesus tinha as mesmas necessidades que eu tenho, que você tem. Foi falado aqui que ele teve fome no deserto. Ele tinha as mesmas necessidades. Para mim e você não usar isso como desculpa para falar que nós não podemos, que nós não vamos conseguir, porque Jesus, ele sentia cansaço, Jesus sentia sede, sentia fome, Jesus sentia tristeza, igreja. A Bíblia diz que Jesus chorou quando viu Marta e Maria chorando quando ele chegou em Betânia. A Bíblia diz que Jesus chorou quando ele chegou em Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes o Senhor quis te ajuntar como a galinha junta os pintos debaixo das suas asas, e tu não quis, enviou um profeta e tu matou. Amado, a Bíblia diz que Jesus chorou. E você não quer chorar? Mas por mais que venha um momento na minha vida, situação, circunstâncias sobre a minha e tua vida, que nós devemos chorar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem amanhecer. Se eu choro, se tu chora, é prova que nós temos sentimento, é prova que nós somos humanos, é prova que nós estamos vivos, é prova que nós temos, aleluia, aquele que enxuga a minha e as tuas lágrimas. Só que os discípulos de Mateus 28:23, Jesus estava no barco. Quando o negócio aperta, quando eles veem que não tem jeito, eles vão lá despertar Jesus. Senhor, tu não te incomoda que nós perecemos, nós estamos afundando, o barco está afundando. E o Senhor vai junto, nas minhas palavras. Jesus vai não. Jesus, ele vai socorrer. Jesus, ele vai mudar o cativeiro. Jesus, ele vai mudar o quadro. Jesus, ele vai mudar a situação. A Bíblia diz que Jesus se levanta e diz: por que são tão tímidos, homens de pequena fé? E ele dá ordem para o vento, e o vento obedece. Ele dá ordem para o mar, e o mar obedece. Olha que coisa linda, amado. O vento obedece à ordem de Jesus. O mar obedece à ordem de Jesus. A figueira obedece à ordem de Jesus. Olha o tamanho do meu Deus, o teu Deus. Olha o tamanho do poder do meu Deus, o teu Deus. Quando ele manda, o mar obedece, o vento obedece, o corvo obedece. Ele falou para Elias: Elias, ó, tu vai para o ribeiro de Quiré, tu vai beber do ribeiro. E comida? Não se preocupa não. Eu já tenho ordenado. Deus já tinha dado uma ordem para os corvos sustentar Elias, igreja. Deus, ele dá ordem para o corvo. Deus, ele dá ordem para o mar. Deus, ele dá ordem para o vento. O Senhor não vai me livrar, não vai te livrar de passar pela fornalha de fogo ardente, mas a palavra do Senhor fala: quando passar pelas águas, ela não te submergerão, e quando passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Tu pode passar pelo fogo, tu pode passar pelas águas, tu pode passar pelo deserto. A presença de Deus vai estar contigo durante o dia, durante a noite. O Senhor vai estar te guardando, te sustentando, porque Ele se responsabiliza pela minha
vida e pela tua vida, igreja. Aleluia. Pastor, mas eu oro tanto e a prova só aperta. Não pensa assim não, amado. Continua dando glória, continua orando, porque se Daniel pensasse desta maneira, ele tinha parado. A oração não é para te livrar da cova, a oração não é para te livrar da situação. A tua busca a Cristo não é para te tirar do problema. A tua busca a Cristo, a tua oração, a tua adoração é para fazer você passar pelo problema e cantar o hino da vitória do outro lado e declarar que só o Senhor é Deus. Você não está pensando que a tua oração vai te isentar, vai te livrar de passar pela luta, pela perseguição, pela calúnia, pelo deserto? Não vai não. Mas a tua oração, a tua adoração, a tua busca vai te renovar, vai te fortalecer. Tu vai passar pela prova, tu vai passar pela luta, tu vai passar pela dificuldade e tu vai declarar do outro lado: o Senhor me deu a vitória, o Senhor me sustentou, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Aleluia. A oração, a busca, a adoração, a obediência é um revestimento para nós enfrentarmos o dia mau. O dia mau chega na minha vida e na tua vida, e não sou eu que estou falando na Bíblia. O apóstolo Paulo deixa bem claro: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Então se reverte nesta noite. Acredita que a luta que está passando na tua, que a luta que você está enfrentando, a luta que você está vivendo, ela teve começo. Pode estar no meio, ainda pode não estar no meio, mas acredita que vai chegar ao fim. Acredita que Deus vai te sustentar com a destra da sua justiça e que tu vai contar o testemunho que Deus é Deus, que te dá graça e te fortalece em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz então que quando chega na quarta vigília da noite, é quarta mesmo, né, amor? É, oh glória. De repente, amado, talvez eles já estavam cansados de tanto remar, talvez eles estavam ali já pensando: não tem mais jeito. Mas é quando nós pensamos que não tem mais jeito, é quando nós nos encontramos no fundo do poço, é quando as nossas forças se limitam, é quando nós olhamos para a situação e achamos que não vamos conseguir. Aí nós passamos a ser dependentes de Cristo, aí nós passamos a depositar toda a nossa confiança no Senhor. E presta bem atenção, porque eu vou te falar: Jesus, ele não vai antecipar a tua bênção. Jesus, ele não vai atrasar, ele vai chegar na hora certa, no momento certo, porque ele é o dono do tempo. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, talvez quando eles estavam pensando: vamos morrer, não vamos mais ver Jesus, não vamos mais ouvir a voz de Jesus. De repente eles veem algo e eles não conseguem identificar, porque eles nunca tinham contemplado com os olhos carnais algo daquela maneira. Ei, eu tenho certeza que tu nunca viu ninguém andar sobre as águas. Os discípulos estão vivendo uma experiência inédita. Eles já tinham visto Jesus abrir os olhos do cego, eles já tinham visto Jesus purificar leproso, ele já tinha visto Jesus multiplicar peixe, multiplicar pão, mas Jesus andar sobre as águas? Não. Era a primeira vez. Era a primeira vez que eles contemplavam algo tão sobrenatural, a ponto deles olhar para aquela pessoa que vinha andando sobre as águas e ficar com medo. Quando eles viram aquilo, eles pensaram que era um fantasma. Homens discipulados por Jesus, homens que estavam acostumados a ouvir o Evangelho,
que estavam acostumados a viver milagre, quando eles veem Jesus andar sobre as águas, eles chegam a acreditar que aquilo é um fantasma. Olha que a nossa mente faz, igreja. Como a nossa mente muda as características das coisas. O que é real? Ali era real, era Jesus andando sobre as águas. E eles tiveram medo e chegaram a acreditar que era uma coisa que não é real, fantasma. Quem acredita aqui em fantasma? Olha, tem um monte de gente aqui que acredita. Jesus amado. A Bíblia diz então que eles gritam com medo. É um fantasma. Mas Jesus, ele não veio para deixar, para me confundir, para te confundir. Imediatamente Jesus fala: não tem mais, não tenha medo, sou eu. Coisa linda, hein? Já imaginou quem está no meio de uma tempestade, achando que vai morrer, que nunca mais vai ver a face de Cristo, nunca mais vai ver a voz, ouvir a voz de Jesus, e de repente escuta uma voz soando nos seus ouvidos? A voz de Jesus é inconfundível, amado. Eu não sei como Pedro teve coragem de dizer: Senhor, se é tu mesmo, eu nem tenho contigo andando sobre as águas. Quem não conhece a voz de Jesus? A voz de Jesus é inconfundível. Mas Pedro teve a ousadia de desafiar Jesus. Senhor, se é tu mesmo, anda em ter contigo andando sobre as águas. A Bíblia diz que quando Pedro fala assim, Deus não é Deus de confusão, ó. Ei, Jesus, ele não vai te confundir. Se Jesus falar contigo, ele fala com clareza, dentro daquilo que tu vai entender o que ele está falando, para tu não ter dúvida, para tu ter certeza. É Jesus que está falando comigo, é para mim mesmo, sou eu mesmo, estou aqui. Jesus pode falar que o teu servo, que a tua serva ouve. Jesus, para não deixar Pedro confundido, diz: vem. A Bíblia diz que Pedro desce, igreja. Pedro está na zona de conforto, dentro do barco. Por mais que a tempestade está grande, que o vento é contrário, ele está dentro do barco. Mas Pedro desce do barco para viver o sobrenatural. Você pode ler as Escrituras Sagradas e você não vai encontrar outras pessoas que andou sobre as águas. Só Jesus e Pedro. Jesus e Pedro andou sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Amado, sem hipocrisia, tu crê desta maneira? Tu crê que Pedro andou sobre as águas? Porque se tu não crê, tu está aqui perdendo o teu tempo. Eu creio que Pedro, mesmo com toda a ignorância que ele tinha, com toda a incredulidade que ele tinha, que ele estava prestes a negar Jesus, eu creio que Pedro não era convertido. Eu creio porque a Bíblia diz isso. Jesus fala para Pedro que ele, quando tu se converter, tu conta isso para os teus irmãos. Pedro não era convertido. Eu creio que ele andou sobre as águas. E a Bíblia diz que quando ele começa a andar sobre as águas, o vento começa a bater na sua face. E ele começa a ter medo. E quando ele começa a ter medo, igreja, ele começa a afundar. O medo de Pedro faz com que ele venha se afundar. Se Pedro não tivesse temido, não tivesse tido medo, ele não tinha afundado. Ei, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Pastor, heresia não é heresia não. Sabe o que foi que fez Pedro afundar? Não foi o peso de Pedro não. Foi o medo de Pedro. O medo me paralisa, me paralisa. O medo me impede de viver o sobrenatural de Deus na minha vida e na tua vida. Porque Jesus foi bem claro quando eles pensaram que era um fantasma. Jesus falou abertamente: ó, não tenha medo, sou eu. Deixa o medo de lado. Vem viver o sobrenatural. Não é fantasma, é real. O que vocês estão vendo é o sobrenatural de Deus. Está acontecendo,
Meu Jesus amado, já é até a hora mesmo, amor. Oh, glória. Eu não sei para você que está ouvindo, mas para mim que está falando, estou falando aqui. É tão gostoso que o tempo passou fora. E quando Pedro começa a afundar, o mesmo Pedro que teve a ousadia de pedir para Jesus e ter com ele, agora tem a humildade de pedir socorro. Ei, seja humilde, pede. Jesus conhece a tua estrutura, Jesus conhece o teu coração. Se você não está suportando, se para você não está dando, pede socorro, porque Ele é o meu, teu socorro bem presente nas horas de angústia. Não adianta querer colocar a capa de super-homem, super-crente, super-mulher, não. Jesus, Ele me criou, Ele te criou. Ele me quer, Ele te quer, sabe como? Inteiramente dependente dEle. Reconhecendo que somos falhos, que somos fracos, mas que Ele é forte, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que sem Ele nada podemos fazer. Então, se nós nos encontramos aqui nesta noite, foi porque Ele me trouxe, foi porque Ele te trouxe. Se você está vestida, cheirosa, se alimentou, se tomou banho, foi porque Jesus preparou para você. Por isso que a Bíblia diz: em tudo da graça. O Senhor, Ele tem te agraciado, Ele tem te abençoado. Então agradece o Senhor, porque Deus, Ele é fiel para suprir as tuas necessidades, igreja. Ele não perdeu o controle da situação. Quando Pedro pede socorro, Jesus, estende as mãos. Talvez se fosse eu, você esperava um pouco, vai afundar mais um pouco, para nunca mais duvidar. Vai aprender com a luta. Se fosse eu, você talvez fazia assim: vou deixar afundar mais um pouco, para da próxima vez pensar duas vezes antes de duvidar que sou eu. Porque nós somos mal. A Bíblia diz que nós somos mal. E Jesus mesmo, Ele fala para aquele jovem rico, quando ele chega para ele e diz: bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha e diz: por que tu me chama bom? Só tem um bom que é Deus. Quero ver mesmo se tu é espiritual, se essa declaração tua veio do céu, que nem Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Bem-aventurado é tu, Simão Barjona, que não te revelasse o sangue e nem a carne, mas foi o Pai que te revelou. A revelação que tu teve veio do céu. O jovem chegou bajulando Jesus, mas não estava interessado em renúncia, não reconhecia a bondade de Cristo, porque se ele reconhecesse Jesus como bom mestre, ele tinha renunciado tudo para servir Jesus, para seguir Jesus. Jesus, ele abre o leque, ele tira a máscara daquele jovem, falando para ele: por que me chama bom? Só existe um bom que é Deus. Cadê ele para dizer: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus Altíssimo? Não, ele não falou isso. Jesus prova o meu e o teu coração, amado. Ele sabe se eu e você estamos falando só de lábio ou se realmente está vindo do coração. A Bíblia diz que Jesus estende a mão. Pega Pedro, vamos voltar para dentro do barco. Jesus diz: volta, Pedro, para um lugar que eu não devia ter saído. Volta para dentro do barco. Aí Jesus entra no barco, e quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz que o vento acalma. Só presença, amado. Quem tem a presença de Jesus, ela pode estar no meio da tempestade, ele pode estar no meio da tempestade, ele tem paz, ela tem paz. Quem tem a presença de Jesus, ela pode estar sendo perseguida, caluniada, pode estar no deserto, tem paz no seu coração. Ela deita a cabeça no travesseiro em paz, sabendo que Deus, Ele se levantará ao seu favor e pelejará a sua peleja, porque Ele é um Deus que não perdeu o controle de nada, igreja. Amém? Fica com essa palavra nesta noite, em nome de Jesus.
Não sei a tempestade que você está enfrentando, se é na tua vida financeira, conjugal, espiritual, se é na tua saúde. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o médico dos médicos está aqui, o dono da prata, o dono do ouro está aqui, o Deus que acalma a tempestade está aqui, e eu sou dependente dele igual você. Ele que trouxe aqui para te falar nesta noite, nem sempre fazendo a vontade dele, nem sempre andando debaixo da ordem, tendo uma palavra, vai ser bonança, vai ser do teu jeito. Sabe por quê? Porque ele sabe como trabalhar na tua vida, ele sabe como trabalhar na minha vida. Então não murmura, glorifica a Deus, porque ele está te preparando para receber aquilo a qual ele tem te prometido, porque ele é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amado? Agradeço a minha rica oportunidade, as palavras e exalto a Deus nesta noite. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso pastor Marcos e continue usando a vida dele grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, amanhã é o 6º dia da campanha, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Às 20 às 21. Em nome de Jesus, você que está na campanha, venha buscar. Você que quer que Deus faça algo impossível na sua vida, venha buscar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Domingo, culto da família, de manhã, das 9 às 10 tem oração. E às 18h30 estaremos aqui no culto da família, louvando e adorando o nosso Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Eu quero convidar a pastora Raquel a estar fazendo essa oração e dando a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber a pastora com as palmas bem fortes para Jesus Cristo. Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Feche teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar ao Senhor nesta noite, aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, nós queremos render graças a Ti por este culto maravilhoso, meu Pai, por tudo que o Senhor fez neste lugar, meu Pai, porque nós cremos, Senhor, na Tua palavra que foi pregada essa noite, meu Pai. Nós queremos sair daqui em posse de vitória, Pai. Queremos que o Senhor está acalmando a tempestade das nossas vidas, Senhor. Obrigada, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigada por cada louvor, meu Pai, que foi entoado nesta noite, meu Pai. Obrigada por cada vida, Senhor, que saiu das suas casas, meu Pai, e está aqui nesta noite ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, Te adorando em espírito e em verdade, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que cada um irá sair daqui em posse de vitória, em posse de bênção, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a ida dos Teus filhos para a Tua casa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda, livra, protege cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Passa uma conchinha com as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam comigo e contigo e com toda a nossa família, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe, aplauda o Senhor.